Primeiro de tudo, bom dia. Pelo menos aqui, não para Gaza necessariamente, não para a Palestina necessariamente. Nós podemos dizer que a Palestina não vive bons dias desde que foi escolhido como um território para o projeto sionista, nascido na Europa, entre europeus racistas e colonialistas, no único projeto colonial da história humana baseado exclusivamente na limpeza étnica. Sem compreender isso, nós não vamos, em absoluto, compreender o que acontece na Palestina. E quero começar cumprimentando o deputado João Daniel e agradecendo, evidentemente, por ter proposto essa audiência pública. Agradecer a todos os deputados e todas as deputadas dessa comissão que aprovaram esse requerimento. Agradecer também o presidente dessa comissão, o deputado José Silva. E faço também uma menção de que todos e todas que estão aqui estão para debater algo que, graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que devem designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra, a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. Esta é a premissa básica. E qualquer pessoa normal saberia que o mundo resolveu se organizar para além desta visão equivocada de que, frente a crimes de lesa humanidade, se pode contemporizar a partir do assento político em que você está. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, deputado João Daniel, que é de 10 de dezembro de 48, ela foi aprovada poucos dias depois de uma outra resolução, a que definiu o crime de genocídio, que é de 9 de dezembro de 48. Um dia depois. E um dia depois, um dia antes, veja, 9 de dezembro de 48, foi aprovada a declaração que define o crime de genocídio. 10 de dezembro de 48 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E 11 de dezembro de 48 foi aprovada a Resolução 194, que diz respeito à Palestina. Que tem duas questões fundamentais. Foi a primeira resolução da ONU, portanto da história humana, a reconhecer uma limpeza étnica e um genocídio pós-guerra e definir que todos os que foram expulsos devem retornar. Não se negocia frente a isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 2º, diz: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. O que nós estamos vendo hoje na Palestina, e precisamos agora deitar olhos exatamente neste momento histórico, para nós entendermos por que nós estamos falando de genocídio, nós temos o último dado atualizado. Na Palestina não existe o último dado atualizado. Existe sempre o penúltimo. A dialética se aplica à Palestina. Nunca existe o último dia.
Nunca existe o último morto. Nunca existe o último ferido. Nunca existe a última bomba. Nunca existe o último segundo de apartheid. Sempre está por vir. São 10.165 mortos, dos quais poderão, aliás, aos quais se somam 1.950 desaparecidos sob os escombros, deputado, que seguramente e infelizmente não serão encontrados com vida. São 12 mil mortos, para vocês terem uma ideia da magnitude disso. Em toda a catástrofe palestina, que durou de 18 de dezembro de 47 a 1951, o grande processo de limpeza étnica da Palestina, que fez resultar a primeira resolução da história humana definindo limpeza étnica, a 194, foram 15 mil mortos. Nós estamos nos aproximando dos mortos havidos na maior limpeza étnica da história, que limpou de 78% do território tomado da Palestina naquele momento, para nascer o enclave colonial denominado Israel. 88% da população foi expulsa. Isso nunca aconteceu na história humana. É a maior limpeza étnica da história, para resultar no enclave colonial chamado Israel. Estamos nos aproximando de 15 mil mortos. Morre na Palestina, a depender do dia, a cada 10 minutos uma criança. Variou 13 minutos, variou 15. Mas nunca ultrapassaram os 15 minutos para morrer uma criança. 27 mil feridos. A maior parte deles mutilados ou graves. Muitos deles morrerão ou viverão vida miserável, mutilados, porque os hospitais foram destruídos, 16 foram destruídos, inclusive os maiores. Presidente, são 4.008 crianças até agora mortas. 1.270, a esmagadora maioria dos 1.950 desaparecidos, são crianças. Portanto, estamos diante do macabro número de 5.300 crianças palestinas assassinadas. Em apenas um território de 365 quilômetros quadrados. Quase todos os municípios brasileiros têm mais território do que a faixa de Gaza. Em 2,2 a 2,3 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, quase 19 milhões de quilômetros quadrados são o território de Rússia e Ucrânia envolvidos nesta guerra. Em mais de um ano e meio, com a população somada dos dois países superior a 200 milhões de habitantes. E neste intervalo de tempo, nesta geografia, nesta demografia, 2 exércitos gigantescos não morreram sem crianças. Desde 2019, anualmente, em todo o mundo, em 8 bilhões de habitantes, em todos os conflitos, não morreram anualmente metade das crianças que já morreram em Gaza. Elas não morreram, elas foram assassinadas. Nós temos neste momento, deputada Melchiona, quase 3 mil mulheres assassinadas, 2.400 a 2.500 já verificadas, e perto de 400 a 500 desaparecidas, sob os escombros. Escombros impiedosos, que não vão permitir que elas estejam vivas. Entre mulheres e crianças, 8 mil assassinados. Isso tem nome. E o nome disso é genocídio. Por uma razão simples também. Não se trata apenas da quantidade industrial de assassinatos, dessa escala brutal de assassinatos. Se trata de um plano muito claro de extermínio da população palestina no curto, no médio e de longo prazo. Quem mata rebentos e ventres está planejando o extermínio de uma população. Nós estamos denominando isso pelo nome que deve ter. E o nome disso é genocídio. E nós podemos chamar isso de um modo mais científico, esterilização social. Isso visa a esterilização da população palestina.
32 ambulâncias destruídas, com os pacientes socorridos dentro. 1,5 milhões de pessoas deslocadas internamente. 15% delas, e poucas pessoas têm dito isso, têm doenças que precisavam estar sendo tratadas. Existem, nesses 15%, pessoas com portadores de, especiais, pessoas tratando de câncer, pessoas tratando de doenças crônicas, e dentre elas estão pessoas feridas e mutiladas que tiveram que sair dos hospitais às pressas. Eu não sei quantas destas sobreviverão. 192 pessoas que trabalhavam nesses hospitais e nessas ambulâncias foram assassinadas. 32 jornalistas já assassinados. É o maior número de jornalistas assassinados em guerras, levando em consideração o tempo de guerra, o tamanho do território e a população envolvida. 36 pessoas da Defesa Civil e de resgates assassinadas. 89 trabalhadores da ONU assassinados. Esses são dados gigantescos que dizem já, segundo alguns especialistas em guerras convencionais, que esses já são os maiores números entre deslocados, destruição, assassinados e feridos em todas as guerras convencionais em todos os tempos, considerando tamanho do território, população e tempo de morticínio. Até ontem, na Palestina não existe amanhã, sempre o depois de amanhã, mas ontem pode existir. Até ontem, meus irmãos e minhas irmãs, os explosivos lançados sobre Gaza tinham capacidade destrutiva de 1,5 bomba de Hiroshima. Em mais 5 dias serão 2. Em mais 2 semanas depois, teremos Hiroshima e Nagasaki lançadas sobre Gaza. Jabalia, que é um campo de refugiados onde começou a primeira intifada em 1987, dezembro de 1987, tem apenas 1,4 quilômetro quadrado. Aqui onde nós estamos e seu arredor imediato, tem mais do que isso. A densidade demográfica desse minúsculo território é de 90 mil habitantes por quilômetro quadrado. Nenhum lugar no Brasil, os mais densamente povoados no Brasil, mal atingem 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. E este campo foi bombardeado 3 vezes com a intenção clara de matar as pessoas, destruir o campo de refugiados e afugentar essas pessoas. O que mais as pessoas têm dito, e nós temos afirmado para vocês aqui, vamos afirmar novamente. Acertadamente, a ONU, há 4 meses passados, relatou, em um relatório formal, oficial, que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. É verdade em termos. Não é mentira, apenas verdade em termos, precisaria ser completada. É um campo de concentração. O campo de concentração tem 3 características básicas. Primeiro, deputado João Daniel, é o aprisionamento de pessoas por uma condição específica. E o Breno definiu isso muito bem. No caso dos palestinos, por serem palestinos. Não há uma prisão de todos os tipos de prisioneiros por delitos. O delito dos palestinos é serem palestinos e estarem há 11 mil anos construindo o que os cananeus começaram a construir há 11 mil anos, a partir de Jericó, que tem 10.700 anos. O crime dos palestinos é serem palestinos e estão num campo de concentração. A segunda característica do campo de concentração é ser um campo de extermínio. As pessoas estão presas ali enquanto aguardam o extermínio. A terceira característica básica, enquanto estão aguardando o extermínio, trabalham forçosamente para quem os exterminará. Essas são as 3 características fundamentais de um campo de concentração. Os palestinos trabalham forçosamente para Israel, a potência ocupante, o dono desse campo de extermínio, porque diariamente saem aos milhares
quando o portão abre deste campo de concentração para trabalhar em Israel por 5, 6 vezes menos do que ganha o israelense, são obrigados a voltar, o portão se abre, fecha, e eles seguem ali, aguardando a possibilidade de sair e trabalhar, enquanto aguardam aquilo que não gostariam de aguardar, o extermínio. Mas tem 3 características que nunca existiram em nenhum campo de concentração, e que existem ali. Primeiro, é o campo de concentração mais longevo da história. E as pessoas se reproduzem ali. Ou seja, a segunda característica, é um campo de concentração em que as pessoas nascem nele, vivem nele, e nunca viram outra coisa que não seja o experimento social genocida que é um campo de concentração. O terceiro elemento inédito, é o único campo de concentração da história humana. E, na verdade, a única demografia da história humana que serviu para experimentos bélicos, armamento, sistemas e munições. E que depois são vendidas para o mundo, para sustentar os donos do campo de concentração. E o Brasil compra esses sistemas. O Brasil aprovou, neste parlamento, um acordo de cooperação militar, banhando as mãos do povo brasileiro, do sangue palestino. Este parlamento aprovou um acordo de cooperação na área de segurança, que é a mesma coisa. E na área tecnológica, que é exatamente a mesma coisa. E tem um acordo de cooperação, que é, na verdade, ratificado pelo Brasil, porém, Mercosul, Israel, de livre comércio, que traz para o Brasil produtos de assentamentos que promove a limpeza étnica na Cisjordânia, por colonos extremistas que realizam pogroms. Vocês já viram as tâmaras israelenses. O Brasil deve não ratificar os 3 acordos aprovados aqui e deve, no mínimo, suspender o de livre comércio, porque as tâmaras têm sangue palestino. Essas tâmaras são malditas. Essas não são as tâmaras dos profetas. Essas são as tâmaras dos assassinos de profetas. Peço mais uns minutos. Mas por que tudo isso acontece? Porque desde, no mínimo, 1896, quando Theodor Herzl escreve uma obra seminal, mal escrita, diga-se de passagem, porque ela era perfeitamente ruim de letras, o Estado Judeu, que é o Mein Kampf sionista. Nunca se esqueçam disso. Esse é o Mein Kampf sionista antes do Mein Kampf nazista, que planejou a limpeza étnica, porque no Mein Kampf, o Estado Judeu de Theodor Herzl, o Hitler daquele momento, a limpeza étnica já havia sido definida pormenorizadamente. Em 1897, no primeiro Congresso Sionista em Basileia, na Suíça, Mein Kampf foi aprovado como projeto a ser implementado na Palestina, portanto, a limpeza étnica e a sua substituição por uma nova demografia, num experimento único na história humana. Tudo o que aconteceu depois visou a limpeza étnica e a substituição num colonialismo de assentamento por estrangeiros. Acontece que esse projeto deu errado. E em 1947, ao término da Segunda Guerra Mundial, havia apenas 30% de judeus e não era mais possível a autodeterminação, bem explicada pelo Breno. Por isso que de 18 de dezembro de 47 até 51 foi realizada essa brutal limpeza étnica que eu lhe citei. E o que está em curso hoje é exatamente a continuidade desse processo. Neste momento, existe, segundo censos recentíssimos, entre 200 e 300 mil não-judeus a mais do que judeus no território histórico da Palestina. Por que é importante citar sempre o território histórico? Porque o Netanyahu, há poucos dias, da Assembleia Geral das Nações Unidas, apresentou um mapa farsesco da Palestina sem a Palestina. É isto que eles consideram Israel. E aqui eu vou citar para vocês, para que não haja dúvidas. A Lei Básica, Israel, o Estado-nação do povo judeu, aprovado em 2018. É como se tivesse sido aprovado algo no parlamento da Alemanha nazista.
O item 1, princípios básicos, letra C, diz: a realização do direito à autodeterminação nacional do Estado de Israel, que é, claro, o mapa da Palestina sem a Palestina, é exclusiva do povo judeu. Isso é lei. Como é que pode alguém colocar a bandeira de Israel neste parlamento com isto? Coloquem a da Alemanha nazista, então. Deputado João Daniel, vamos mais ainda. No item 7, assentamento judaico, desta mesma lei, o Estado vê o desenvolvimento da colonização judaica como um valor nacional e deve agir para incentivar e promover o seu estabelecimento e consolidação. Dá para entender o que está acontecendo na Cisjordânia? E tem gente que hasteia a bandeira de Israel, o novo experimento nazista, neste parlamento? Como pode isso? Pode acontecer isso em nome de Deus? O Deus do monoteísmo? O Deus não étnico? O Deus desracializado que nós, os palestinos, demos ao mundo a partir da Palestina histórica e antiga? Isso não pode. Deus nunca disse que a África é maldita porque descende de Cã. Quem disse foi esse deputado, pastor, que vocês sabem quem é, que disse isso neste parlamento. E não foi caçado. Não pode. Deputado, isso não pode. E agora, caminhando para finalizar, tendo roubado esse tempo todo de vocês. A propaganda de guerra foi fundamental nesses dias. A propaganda de guerra tem vários momentos, mas ela basicamente visa desinformar a própria população, outras populações, desinformar a população atacada, e visa criar, em todos os ambientes possíveis, algo favorável àquele que promove a propaganda de guerra. E ela acontece fundamentalmente nos grandes veículos de comunicação, especialmente os ocidentais, e sempre foi promovida contra a Palestina. A propaganda de guerra moderna pode ter nascido em 2003, com a guerra do Iraque, quando ela foi televisionada e nasce a CNN, e a morte massiva de iraquianos foi tornada um game. E as pessoas assistiam ao vivo essa mortandade. Mas a moderna, aquela que supera a própria modernidade, é esta deste momento. Quando já no sábado 7, os grandes veículos de comunicação, capitaneado pela rede Goebbels de comunicação, defendiam já o extermínio da população palestina. Nós enfrentamos isso. Eu tenho orgulho de presidir a Federação Árabe Palestina do Brasil, que deu o caminho já nas primeiras horas de sábado. Era a propaganda de guerra. E nós tínhamos que enfrentar a propaganda de guerra. Enfrentamos a propaganda de guerra. Mas ela prossegue. E ela prossegue com fake news. Porque na Palestina, tudo é fake news. Eles disseram que a Palestina é uma terra seca e desolada. Entretanto, nos últimos 10 anos, choveu 513 milímetros média ano. Mais do que chove em Los Angeles, que é 350. Mais do que chove em Madrid, que é 516. 416, perdão. Em alguns lugares da Palestina chove até 900 milímetros ano média. Disseram que a Palestina não tinha povo. E o censo britânico de 22 disse que a Palestina tinha 38,7 habitantes por quilômetro quadrado, deputado. O Brasil não tinha 4. E a China, já o país mais populoso do mundo, mal passava de 30. O Ocidente diz isso de nós. Porque o Ocidente é que lançou as bombas atômicas. O Ocidente que inventou a escravização para a África. O Ocidente que cometeu os holocaustos coloniais. O Ocidente que inventou o apartheid. Hitler é ocidental. Mussolini é ocidental. O genocídio ameríndio é ocidental. As duas guerras mundiais são ocidentais. O genocídio no Congo é ocidental. Tudo isso, todos esses crimes de lesa humanidade são ocidentais. Qual deles foi cometido pelo povo palestino? Nenhum. Como que o Ocidente tem autoridade moral, intelectual e ética para falar do povo palestino? Como? É por isso que Israel se diz Ocidente. Porque Israel é a encarnação do mal. Israel é isto. Israel é o Ocidente, é o apartheid, é a bomba atômica,
É o genocídio na África. É as 2 guerras do ópio contra a China. Por fim, meus irmãos, trabalhemos para libertar a Palestina. Trabalhemos para libertar o judaísmo do sionismo. Trabalhemos para que este modelo não seja uma verdade para todo mundo. Porque o que acontece na Palestina é um genocídio sobre o povo palestino, mas é um experimento para ser aplicado em todo o mundo. E este parlamento tem o dever moral, político, ético e intelectual de raciocinar isso e impedir que o Brasil siga, eventualmente, até mesmo, correr o risco de apoiar isso. Muito obrigado. Desculpe ter me estendido.